Boa tarde, turma. Tudo bem? Vamos iniciar as atividades dessa nossa apostila de dezembro. Estamos quase concluindo. Precisamos que vocês entreguem essas apostilas todas para fecharmos os relatórios. Esses relatórios acompanharão cada um de vocês para o ensino médio. Então, quando vocês forem para o ensino médio, vocês serão acompanhados por esses relatórios que os professores farão de cada um de vocês, das atividades, do desempenho de vocês nesse período de pandemia, principalmente, naquele período inicial em que nós tivemos aulas presenciais. Então, quem não entregou ainda as outras apostilas, entregue. É para a sua avaliação, é para o seu bem, porque nós vamos ter que relatar tudo que vocês fizeram, tudo que vocês deixaram de fazer, e lá na outra escola, no ensino médio, os professores saberão como vocês se comportaram, como vocês produziram ou deixaram de produzir nesse período. Então você já vai ter uma pré-avaliação sobre você lá no ensino médio. Tomem cuidado com isso, prestem bastante atenção e vamos entregar as apostilas que restam, as apostilas que vocês não fizeram e essas do mês de dezembro. Para começar, mobilizando e construindo conhecimentos prévios, o primeiro texto vai falar do mal de Alzheimer. Então você vai responder aqui com as suas palavras o que vocês sabem sobre a doença de Alzheimer. De acordo com seus conhecimentos sobre a doença de Alzheimer, responda: o que é essa doença? Quais são as suas causas? Quais são os sintomas? Como prevenir e quais são as formas de tratamento? Então você vai mobilizar esse conhecimento. Na sequência vem o texto. Aí já vai se falar das características, como é quem é mais atingido por esse tipo de doença, ok? Aí vem as questões. Leia a seguir um diálogo retirado de um aplicativo de mensagens e responda. Depois que se fala sobre Alzheimer, depois que você mobiliza os conhecimentos prévios sobre a doença, vem um diálogo, uma conversa de WhatsApp, figuras 1 e 2. E aí você vai ter aqui a avó Lourdes, que está com Alzheimer e que as pessoas da família começam a discutir sobre ela. Observem que é aquele tipo de linguagem do dia a dia, muitas vezes não muito elaboradas. Observem que aqui há membros da família querendo ser médicos, que acontece muito nos grupos de WhatsApp. Há pessoas postando alguém na internet que falou que isso é bom, que aquilo é ruim, o que fazer para acabar com Alzheimer. Tudo coisa assim que não tem comprovação científica, mas que eles vão jogando no grupo, vão passando para a família. Vocês vão ler essa mensagem de WhatsApp, esses diálogos no grupo de WhatsApp da família da avó Lourdes e vão começar a responder as questões que são bem tranquilas. A letra A dessa questão 13 é: Regis fica sabendo que sua avó anda meio esquecida. Aparentemente, ela apresenta os sintomas de Alzheimer, aquilo que foi discutido anteriormente. Uma das primeiras ações da família foi levar a avó Lourdes ao médico. Você concorda com essa atitude ou acha que a família poderia, antes disso, seguir procedimentos encontrados na internet? Você vai se tratar sozinho ou é essencial que você procure um médico para saber o que você tem e seguir o que a ciência manda? É isso que você vai responder aqui. Além de duvidar do diagnóstico de Alzheimer, Regis indica um tratamento recebido por meio de uma rede social. Você concorda com essa atitude? Justifique. Você recebe um tratamento para algum problema que você tem na rede social. Você vai seguir à risca aquilo? Observe as fake news, preste atenção no que está se fazendo com relação à Covid-19, às questões políticas, tudo que nos rodeia. Observem bem essas fake news que estão rolando por aí, se dá para confiar, se não dá para confiar, se você confiaria numa mensagem recebida
em rede social ou não, e justifique sua resposta, ok? Você vai concordar com o Regis ou não vai concordar. Observe a imagem que ilustra o perfil da família de Regis no aplicativo de mensagens. Como ela antecipa a ideia de que a avó Lourdes será bem cuidada? Olha aí, orquídea, né? Quem tem uma família unida jamais se sentirá só. Por essa capa, por essa imagem, por esse pequeno texto, a avó Lourdes vai ser bem cuidada? Dá para antecipar isso? Dá para perceber isso? Você vai dar a sua opinião, escrever algo aqui a respeito disso, antecipando os cuidados que a avó Lourdes pode ou não ter da família. 5. A informalidade dos discursos é uma das características dos diálogos de família em aplicativos de mensagens, que se constitui muitas vezes de equívocos gramaticais se comparados à norma padrão da língua. Informalidade é quando você está discutindo, conversando com alguém do seu nível, da sua família, em que você não se preocupa tanto com a gramática, com a construção das frases, falar tudo direitinho, de acordo com o que manda a norma padrão. A norma padrão são as regras que nós temos que seguir para elaborar bem os nossos textos, as nossas falas, escrever corretamente, falar corretamente. O que é escrever corretamente, falar corretamente? É escrever dentro das regras gramaticais, das regras da língua portuguesa. O que não significa que você tem que fazer isso sempre. No diálogo com os amigos, com os familiares, você pode ser informal. Você pode usar de gírias, de palavras do dia a dia, cometer erros de concordância e tudo mais. Letra A. Em diálogos de aplicativos de mensagens, o atendimento à norma padrão da língua é obrigatória? Eu tenho um grupo de WhatsApp. Eu sou obrigado a seguir a norma padrão? Ou mesmo num diálogo do dia a dia, você tem que seguir a norma padrão? O que você acha disso? Você vai justificar a sua resposta, sim ou não, e justificar. Você já observou o uso da norma padrão da língua portuguesa em alguma situação do seu cotidiano? Cite exemplos. Em algum momento você observou o uso dessas regras, aquele texto bonitinho, bem organizadinho, nas situações do seu cotidiano? Ou de um médico, ou de um professor, ou de um texto que você recebeu, ou de alguma orientação que você recebeu, um panfleto que você recebeu de um político, da saúde, da educação, um comunicado da escola. Você percebeu a norma padrão em alguma situação do seu cotidiano? Observa que receber uma carta, receber um panfleto, receber uma notificação da escola é uma situação do nosso cotidiano. Não acontece sempre, mas é uma situação que pode acontecer. Você observou esse uso da norma padrão? Ou num diálogo, ou num texto escrito? Cite exemplos. C. Regis enviou o texto sobre o tratamento de Alzheimer para muitas pessoas, dentre elas para o Sr. Alfredo, professor de língua portuguesa. Após ler o texto enviado por Regis, o professor identificou que existiam alguns trechos que não estavam adequados à gramática normativa. Por isso, aproveitou a oportunidade e solicitou que Regis adequasse tais trechos seguindo as regras de pontuação, ortografia, concordância, entre outras. Quer dizer, seguir a norma padrão. Ajude Regis adequando os trechos abaixo. Olha, você vai reescrever essas frases abaixo passando para a norma padrão. Não na linguagem do dia a dia. Bom dia, família. O que está faltando? O que você pode acrescentar aqui para ficar um texto mais de acordo com as normas? Reescrevam, adequem tudo isso à norma padrão. Leia o texto abaixo e responda as questões propostas. Eu sei, mas não devia, da Marina Colasanti. É uma crônica, né? Ela vai falando de tudo que a gente acaba se acostumando no dia a dia. Você ouve tantas notícias ruins que você acaba se acostumando. Observe a pandemia. Observe a doença Covid-19. Você, no começo, se cuidava muito mais,
Agora parece que a gente se acostumou com o negócio, né? Com a doença. Você sai, você vai ao mercado, você encontra pessoas no mercado sem usar máscaras, você encontra alguns estabelecimentos comerciais sem a presença de álcool. Então isso é uma questão de você muitas vezes se acostumar. Eu me cansei da doença. Como diz a propaganda, mas a doença não se cansou de nós. Então, em muitos lugares, está aumentando a quantidade de pessoas infectadas. É disso que se trata, de você se acostumar com as coisas, de você, muitas vezes, coisas ruins, você acaba se adaptando. Fazer o quê, né? É assim mesmo. As crianças no noticiário que morreram, umas crianças de 4 e 7 anos no Rio de Janeiro de bala perdida. Você ouve aquilo e fala, pô, morreram 2 crianças. Você acaba se acostumando com essas coisas, porque acontece muito. E enquanto não acontece com a família da gente, é assim também, né? Não aconteceu com a minha família, fazer o quê, né? Você lamenta e segue a sua vida, mas nós não podemos nos acostumar com isso, com essas coisas, com essas atrocidades. É por isso que é importante nós não vendermos o nosso voto, nós sabemos escolher os nossos políticos, nós sabemos escolher os nossos representantes, justamente para não nos acostumarmos com isso. É aquela velha história de antigamente. Ele rouba, mas faz. Cara, se ele rouba, ele é um bandido, ele tem que ser preso. Ele não pode virar um político. Se ele rouba, ele não pode estar me representando como político. Então você se acostuma, o cara rouba, mas tudo bem. Ele faz uma coisinha aqui, outra ali. Não é assim que deve funcionar. Nós temos que lutar pelas coisas certas, pelas coisas corretas. É um texto muito interessante de você se acostumar. Aqui, por exemplo, a gente se acostuma à poluição. Nós temos de vez em quando, em algumas épocas do ano, poluição em nossa cidade. Agora, se você se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, a luz artificial, observa que você vai se acostumando a uma série de coisas, né? Então, a gente se acostuma à poluição. Observa que ela não repete a gente se acostuma nas outras frases, porque senão ficaria um texto chato. A gente se acostuma à poluição, a gente se acostuma às salas fechadas de ar-condicionado, a gente se acostuma à luz artificial. Ela não precisa repetir, a gente se acostuma. Já está subentendida essa frase nas demais orações e nos demais períodos, certo? Prestem bastante atenção nisso, que vai ser cobrado em uma atividade mais à frente. Após a leitura do texto, responda as questões. No seguinte trecho do texto, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Qual das alternativas abaixo melhor exemplifica o papel desempenhado pela palavra grifada? Essa palavra mas, pelo que está aqui no contexto, o que ela significa? Ela acrescenta novas informações? Ela opõe nova informação à ideia já citada, quer dizer, ela traz uma informação que seria o contrário do que foi citado antes? Não tem relação com a ideia anterior? Qual das 3 opções? Leia o trecho a seguir e responda as questões. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. Letra A. Nesse fragmento, as ideias construídas são de causa e consequência. Então, observem que muitas coisas você tem uma causa, algo que provoca uma consequência. Então, destaque onde se localiza cada ideia e transcreva aqui. Dessa frase acima, qual é a causa e qual é a consequência? Separem. A causa é isso, a consequência é isso. Então, uma coisa leva a outra. Prestem atenção, se eu explicar mais eu vou dar a resposta. Na B, destaque no texto e transcreva 2 fragmentos em que os fatos são mostrados fazendo relação de causa e consequência. O texto tem um monte de exemplos a respeito disso. Então você vai destacar pelo menos mais 2 fragmentos em que você tem uma relação de causa e consequência. Isso causa tal coisa e a consequência dessa tal coisa é isso aqui.
Então, causa e consequência, separando as ideias também bonitinho, como você fez na letra A, certo? Preste atenção no que é causa e no que é consequência. O texto tem um monte de exemplos sobre isso. Letra C. Leia o fragmento abaixo. Destaque a expressão que está subentendida. O que é subentendida? É aquela expressão que você sabe que poderia ou deveria estar ali, mas não aparece. Você compreende muito bem, mesmo essa expressão estando ausente. E explique a relação de sentido que existe. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado. Leiam esse fragmento e digam qual é a expressão, quais são as palavras, qual é a frase que não aparece nos demais trechos. Aparece uma vez e não aparece nos demais trechos. Aí você vai dizer qual é a importância disso, que relação isso tem de sentido do texto. Observe essa questão de repetições e tal, tá? É isso, é bem tranquilo, está bem simples essa apostila, está bem fácil para vocês fazerem. Tomem muito cuidado, como a gente estava falando, a pandemia está aí ainda, estão surgindo as vacinas, mas não há vacina para todo mundo, não sabemos quando ela chegará aqui. Tome cuidado com você, com a sua família, não leve a Covid-19 para casa, não leve a doença para casa, para os seus familiares. Bom estudo a todos. Procurem responder essas atividades, essas apostilas do mês de dezembro e procurem também entregar as demais para que nós possamos fazer relatórios interessantes sobre a sua participação, sobre o seu desenvolvimento acadêmico, o seu desenvolvimento de conhecimento nessas apostilas, que isso é importante, muito importante para vocês, muito mais importante para vocês do que para nós. Bom dezembro a todos, bom estudo e até a próxima.